Você quer entender como o site de previsão de ondas Surf Guru realmente funciona? Esse vai ser o tema desse vídeo. Muito prazer, eu me chamo Diego e aqui nesse projeto você aprende a como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. E com esse conhecimento você vai ter mais sabedoria, clareza para escolher onde e quando surfar no próximo swell ou na sua próxima sessão de surf, seja com a sua intenção aí de evoluir o seu nível de surf, seja com uma intenção apenas de se divertir. Saber com clareza onde e quando surfar é a peça-chave, é uma peça fundamental para você deslanchar no surf. Me apresentando melhor, eu me chamo Diego, sou oceanógrafo, sou surfista e criador aqui do projeto Mestres das Previsões, que é o projeto que te ensina como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. E no vídeo de hoje eu vou abrir o site Surf Guru, sendo esse o site talvez mais utilizado aqui no Brasil, de acordo com várias pesquisas que eu faço. Se ainda não é inscrito nesse canal, clica para se inscrever, dá um curte, compartilha com algum amigo seu que também gosta de ver site de previsão de ondas. Vamos então fazer essa mensagem propagar e seguir adiante. Nesse vídeo então eu vou abrir o site Surf Guru e eu vou mostrar todos os gráficos que o Surf Guru ele apresenta para nós, para a gente poder planejar o nosso surf. E eu vou, de acordo com as informações que a gente for vendo aqui no dia de hoje, eu já consigo trazer umas sacadas práticas aqui da oceanografia aplicada ao surf, conhecimento esse que vai aprimorar o seu entendimento sobre como as praias, ondas, como o próprio site de previsão de ondas funciona. E com todo esse conhecimento, com o maior domínio aqui do site Surf Guru, você vai chegar muito mais próximo de se tornar um mestre na arte de prever o surf. Eu não pretendo nesse vídeo dar aulas teóricas sobre como funcionam as praias, os oceanos ou o próprio site de previsão de ondas. A intenção não é falar da teoria por trás das coisas, a intenção é simplesmente mostrar para você de uma forma bem prática como que você pode também utilizar aqui o site para poder tomar melhores decisões sobre onde e quando surfar. Conhecimento básico, desejo de todo surfista. Ler previsão de ondas, entender sites, isso é uma peça-chave para o surfista ter mais sucesso, seja numa busca por evolução, seja naquela busca apenas por diversão e conexão. Entender e ler previsão de ondas, isso é básico, é fundamental. O que eu posso te dizer é que há diversas confusões, mitos na mente do surfista, ele escuta muita coisa e nem sempre essas coisas que a gente aprende de passado aí de geração a geração por pessoas que nem sempre tiveram o tal embasamento. Então muita coisa, muito mito, muito conhecimento equivocado é propagado, é seguido adiante e muitos desses mitos acaba te impedindo muitas vezes de encontrar aí a melhor condição de surf, porque simplesmente não conseguiu entender exatamente o que o site quis te dizer. Então encara esse vídeo como uma oportunidade de destravar uma pecinha aí no seu esporte de paixão, no seu nível de surf, no seu nível de capacidade para encontrar aí as melhores condições de onda quando entrar o próximo swell. E para quem não usa o Surf Guru, eu convido para ficar e assistir esse vídeo também, porque ao longo da minha explicação eu vou dar várias sacadas, eu dou várias dicas bem práticas que com certeza você consegue pegar daqui e aplicar lá para o site que você gosta de utilizar. E eu deixo também o recado de que eu estou fazendo vídeos explicando cada website, os mais utilizados aqui no Brasil. Já falei do Wind Guru, hoje eu estou falando do Surf Guru e vou passar por todos os sites. E assim como foi para o vídeo do Wind Guru, eu tenho certeza que ao longo da explicação várias sacadas você vai poder tirar e pegar e aplicar aí no seu conhecimento para o seu dia a dia. Eu diria que um dos maiores erros do surfista na hora de tentar entender melhor aqui as previsões de ondas é não conseguir compreender como que os oceanos funcionam. Por exemplo, eu sempre explico dessa questão de que um estado de mar, quando tu vai para a praia, tu olha as ondas, nem sempre existe apenas uma ondulação chegando, geralmente tem uma composição de várias ondulações de direções, períodos diferentes chegando numa praia. E o site de previsão de ondas, a depender do gráfico que tu olhar, ele vai acabar mostrando uma ou outra ondulação. Nem todos os gráficos vão te mostrar exatamente o que está acontecendo no mar. E quando você não se liga nisso, é aí que você começa a não ter a real compreensão do que está acontecendo na praia. Por isso que muitas vezes
você olha aqui para um dado, para um site, bota aquela fé, aquela expectativa de que vai rolar altas ondas, chega na praia, se frustra porque o mar está horrível, ou muito longe daquilo que tu imaginou. Ou, do contrário, muitas vezes tu olha a previsão, não bota muita fé, e aí, de repente, né, tu não vai surfar no outro dia, e tu começa a ver os boletins e ver que rolou altas ondas e tu não priorizou o surf. Muito disso acontece por a pessoa não compreender os fenômenos físicos, como o oceano, a praia funciona, e como ler um site de previsão de ondas e poder projetar, imaginar como que vai estar a condição na praia. Esse é o grande propósito aqui do canal, e com esse vídeo de hoje você vai ter uma oportunidade de poder dar um passo adiante, um passo além nessa maior compreensão para poder justamente escolher quando, onde surfar e até mesmo com qual prancha surfar. Cada site de previsão de ondas vai ter uma característica, uma forma de apresentar os dados, vai ter também uns ajustes finos do modelo, a sua calibração de uma forma diferenciada. Então vamos levar em conta aqui que o melhor site de previsão de ondas é aquele que você melhor entende, que você melhor se relaciona com ele. Hoje nós vamos falar do Surf Guru. Vamos então para o conteúdo. Abri aqui o site Surf Guru. Eu já adianto que eu pago aqui o Surf Guru, eu tenho a licença Pro para poder ter outros recursos de outros projetos que eu estou tocando aqui em paralelo. Então não estranhe se você vê algumas coisas diferentes aqui, eu vou acabar mostrando toda a funcionalidade do Surf Guru. Mas vamos entender então que o Surf Guru vai ter, como vários portais, né, a parte de previsão e a parte também de notícias, e vai ter uma parte também voltada para a natureza. A gente vai acabar falando apenas da previsão, nós não vamos entrar em outros detalhes. E quando você entra aqui na página central das previsões, eu já sempre começo aqui o meu site com, né, sempre que eu abro o Surf Guru já acaba entrando aqui na Joaquina, que é a praia mais próxima da minha casa, é a praia que eu analiso as previsões, justamente por estar muito mais próxima de mim. Mas, a depender de onde você estiver, primeiramente você pode entender que você pode escolher aqui por país, estado, então cidade e então praia. Você pode, por exemplo, aqui mudar para outra cidade, aqui dentro de Santa Catarina mesmo, escolher outra praia, por exemplo, Itajaí, Praia Brava. Ou você pode também até mesmo ir para outro estado, por exemplo, vou lá para o Pará. Vou para Salinópolis e posso pegar aqui, por exemplo, Praia do Atalaia, posso pegar outras praias, outros estados e aí seguir com as minhas análises aqui e planejar o meu surf. Beleza? Vou voltar aqui para Santa Catarina, Florianópolis, Joaquina, que é a praia onde eu estou agora, próximo de onde eu estou, é onde eu acabo olhando as previsões. E aqui vai para a primeira dica bem fundamental, que é você sempre ter consistência na hora de analisar uma previsão de ondas. Sempre escolha a praia, aquela que tem uma configuração parecida com a sua, um grau de exposição à ondulação parecido com a sua. O que isso quer dizer? Por exemplo, olhando por esse mapa, o grau de exposição da Joaquina é para a entrada de ondas de leste, sudeste, sul. Consequentemente, se eu quero olhar para as previsões de ondas, mas eu não moro na Joaquina, mas moro em outras praias que não tem aqui nos modelos de previsão de ondas, eu posso buscar, né, as praias que têm uma configuração parecida com a minha. E aí posso fazer as análises. Eu moro aqui mais para o meio da Joaquina. João de Barro, 245. Opa! Eu posso aqui então escolher a praia que mais se aproxima da configuração da onde eu estou. E no caso para mim é Joaquina. Outro detalhe é você se ligar quando você estiver vendo as previsões de ondas, se você está vendo uma previsão oceânica, isso quer dizer os dados vindo lá de alto mar antes das ondas chegarem na praia, ou se você está olhando diretamente para uma praia, uma condição mais próxima daquilo que você vai encontrar com relação ao surf. Quando você olha, por exemplo, uma previsão mais oceânica, você vai acabar notando aqui que vão ter diferenças com relação à altura e direção de onda quando a gente for começar a olhar aqui para as praias mais especificamente, certo? Então sempre se liguem também
quando vocês estiverem vendo previsão de ondas, se vocês estão vendo a previsão num ponto mais oceânico ou na praia, aonde você está surfando. Eu vou focar aqui então, voltar aqui para Joaquina, para a gente começar a falar sobre isso, sobre as praias. E aqui quando você coloca Praia da Joaquina, você começa a entrar mais para águas rasas. O que acontece é que nas águas profundas, as ondas não passaram por todos os processos que eu já expliquei em vários outros vídeos. E então você vai ter uma característica de onda, e conforme a onda vai entrando nas praias, vai chegando mais próximo das nossas praias, elas vão passando por várias transformações, incluindo mudança na direção de ondas, alteração na altura de onda. Então por isso que a gente vai notar a diferença. Eu botei agora a Praia da Joaquina e aqui, então a gente já tem outra cara de gráfico, né? Um pouco mais conservador aqui com relação às informações, e é sobre esse gráfico que a gente vai acabar batendo um papo. Aqui em cima, começando então o sistema de medidas, né? Ou o métrico ou o método inglês. Basicamente, quando a gente fala em métrico, a gente está falando em ondas em metros, vento em quilômetros por hora e temperatura em graus Celsius. No inglês, a gente já está falando em pés, velocidade nós e graus Fahrenheit. Isso é para quem está acostumado com essas medidas, né? Como grande parte da galera aqui está acostumado com métrico, a gente mantém métrico. A gente pode ver as informações de forma gráfica, como todos estamos acostumados, como a gente está vendo aqui, essas formas gráficas mais comuns, ou há quem goste de ver em forma de tabela. Você também pode ver em forma de tabela, se esse for o seu desejo. É uma forma também de ver informação. Você tem números mais direto, ao invés de você ter aquela representação gráfica, você tem números. Para quem gosta desse tipo de representação, é uma possibilidade. Aqui sumário de ventos, sumário de vagas e do vento marítimo, sumário de swell A e B, e várias outras informações. Mas a gente vai voltar aqui para a forma gráfica, que é aquela mais comum da gente analisar. Além disso, existe a forma espectral. Já expliquei algumas vezes também. A forma espectral seria basicamente você entender de quais direções as ondas estão vindo. Quando eu comentei mais cedo sobre aquela característica do oceano de ter múltiplas componentes atuando no mesmo instante de tempo, pela forma espectral você consegue ver exatamente de onde está vindo a energia. Por exemplo, por esse gráfico, você vê que tem uma energia aqui em leste e sudeste, mas essa energia está espalhada em outras direções. E você também tem uma energia, algumas coisas chegando aqui na direção sudeste, sul-sudeste. E conforme você vai movendo, você vai entendendo que tem horas que tem uma componente de onda, tem horas que tem mais de uma componente de onda. E assim você vai entendendo de onde é que está vindo as direções mais significativas. E também, consequentemente, esse tipo de gráfico ele nos mostra qual é o tipo característico de mar. Por exemplo, é interessante que você tenha uma mancha de energia mais concentrada numa direção, que aí você vai ter um mar um pouco mais bem definido, ondas chegando de uma direção com um certo período, com uma certa altura, um mar mais regular. Quando você tem essa mancha espalhada por várias direções, é aquele tipo de mar que eventualmente vem uma esquerda abrindo mais, de repente vem uma onda mais para frente, quebrando para a direita e para a esquerda, aquele tipo de mar multicaracterísticas com várias componentes de onda. Esse é o tipo de mar quando você vê espectros, por exemplo, bem preenchidos com vários pontos de energia em várias direções, em diversos períodos diferentes. Se nós partir do centro para fora da circunferência, a gente tem período de onda, né? 5, 10, 15, 20. Então a gente tem energia, que é uma forma de representar a altura de onda, informada aqui por direção e período de onda. É uma forma de ver bem completa, e aqui embaixo o Surf Guru também vai quebrar a informação, né, entre ondulação de leste-nordeste a leste-sudeste e ondulação de sudeste a sul. Ele vai separar a informação entre quadrantes para você acompanhar separadamente a energia de cada um desses quadrantes que a gente está vendo aqui. E aqui a gente volta então no Ondas e Vento para o nosso gráfico original.
aquele que estamos mais acostumados a ver. E antes da gente entrar aqui nos gráficos embaixo, vamos falar também que a gente tem aqui o mapa da área, em que com o mapa da área a gente consegue explorar um pouco mais aqui a região. Basicamente você consegue ter umas noções, né, de, por exemplo, orientação da praia, para qual vento, para qual onda as praias estão expostas. Aqui você consegue entender, por exemplo, que se entrar um vento leste ou um vento sudeste, isso quer dizer um vento aqui do mar, o vento leste ele vem sopra de leste para oeste, você entende que então vai ter um vento maral nessa praia, nessa direção. Então você consegue dar uma explorada e consegue entender um pouco também quais são bons ventos, ventos nem tão bons, ondulações boas, ondulações nem tão boas. Você consegue ver analisando por mapa diário. Uma das coisas que eu sempre falo nos meus vídeos também é que o surfista, para ele se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar, ele inevitavelmente tem que conhecer de mapas, tem que pelo menos gostar de olhar para um mapa, tem que ter essa familiaridade com mapas, com pontos cardeais, por exemplo, norte, sul, leste, oeste é o mais básico. Então duas coisas, para o cara saber definir com clareza onde e quando surfar, para ele se tornar um mestre ele tem que saber o que é um vento maral, terral, norte, sul, leste, oeste, quais são as melhores combinações de vento para certas praias, e tudo isso olhando para o mapa. É possível o surfista entender isso só olhando para o mapa. E aí a gente volta então aqui para a nossa forma gráfica, para aquela forma mais comum. E aqui, quem assina o Pro, por exemplo, tem a possibilidade de consultar o histórico. Algo do passado, por exemplo, você vê uma foto do dia 10 de agosto de 2022 ou 21. Você tem a capacidade de vir aqui, bom, 10 de agosto de 2022, qual era a previsão de ondas naquele dia? Por que rolou um mar tão clássico? Você pode voltar aqui para a previsão de 10 de agosto de 2022 e olhar, bom, nesse dia então nós tínhamos uma ondulação tal e um vento tal. E assim você pode ver, por exemplo, aqui qual era a energia de onda. E, consequentemente, você começa a acumular memória, a montar o seu banco de dados das melhores condições possíveis para você surfar. E aqui, melhor condição, seja você buscando uma onda cheia, pequena, 1/2 metro para você aprender a surfar, seja você buscando 2 metrão de onda tubular para você botar para dentro e sentir adrenalina na pele. Então, melhor onda é relativo para cada um. Voltando aqui para o dia de hoje, o que a gente tem aqui é uma primeira representação aqui em forma de mapas, uma representação que, para mim, é uma forma de visualizar um pouco limitada. A gente não consegue expandir muito esse mapa, então é difícil tirar muita conclusão daqui. Basicamente você consegue ter aqui previsão de água, vento, período de onda, que é interessante, né, para você ver essas frentes de onda se propagando pelos oceanos, mas eu sinto que essa forma gráfica aqui do mapa acaba não te dando muita liberdade para você dar zoom, ampliar, então é algo que particularmente eu acabo não usando muito. Eu vejo utilidade nesse tipo de mapa, mas não da forma como ele está exposto aqui. E a gente agora, né, lembrando que a gente pode correr aqui ao longo dos dias. Deixa eu tirar a pressão atmosférica. E aí a gente correndo ao longo dos dias, a gente vai tendo aqui a marcação de dia e hora e vai entendendo o que está acontecendo de uma forma um pouco mais focada aqui na praia. Ou a gente pode olhar para todo o oceano. Acaba dando uma noção espacial de chegada, de ondulação. O Surf Guru criou parcerias bem interessantes e ao longo da previsão você tem algumas coisas bacanas para ajudar o surfista. Uma delas, câmeras ao vivo. Obviamente que existem hoje aí as startups focadas em câmeras voltadas ao surf, com ótima qualidade, ótimos recursos, mas aqui o Surf Guru tenta puxar algumas câmeras gratuitas disponíveis na região. E ele pega também uma informação bem interessante que é dado de boia. Por exemplo, aqui, como eu coloquei Praia da Joaquina, ele busca uma boia oceanográfica em alto mar, medindo dados em tempo real
mais próxima. Esse é um projeto da Marinha, o PN-Boia, Projeto Nacional de Boias, em que a Marinha instala boias para medir ondas ao longo do Oceano Atlântico. Esses dados são públicos, eles estão disponíveis no site da Marinha. Pouca gente sabe que existe isso, e o Surf Guru ele pega essas informações e traz aqui para o site, porque isso é muito valioso. Na verdade, um dado de um ondógrafo, de uma boia, isso é um dado medido. O que a gente tem aqui embaixo é previsão. Previsão é uma possibilidade daquilo acontecer, são modelos numéricos, é um monte de cálculo rolando. E aqui é o que aconteceu. É exatamente o evento que ocorreu, por exemplo, aqui às 4h30 da tarde, 1,3 metros, 7 segundos, com uma direção de 124, a água 18 graus. Isso é realmente o que aconteceu. Essa é a diferença do dado medido para um dado previsto, modelado. A gente vai fechar aqui o ondógrafo, vamos fechar a câmera para não poluir aqui a nossa informação e vamos focar então agora nos gráficos, que é o que todo mundo gosta e usa, é o que eu também, uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu estou aqui no site é olhar para os gráficos. Partindo aqui para o gráfico, então, o que a gente tem é um gráfico que você tem no eixo Y aqui a altura de onda, você tem direção de ondas representado aqui, e você tem também as cores representando o período. E quando você vai com o mouse em cima, você abre essa caixinha que acaba mostrando então aí as vagas, swell, vento e o total, que é essa composição de tudo o que está acontecendo no oceano. E conforme você vai se movimentando para o lado, aqui eu tenho 15 dias liberado, você começa a acompanhar como as coisas estão ao longo do tempo. É importante já ressaltar que as previsões de ondas elas têm muito boa acurácia para 72 horas, vamos dizer assim, 3 dias, e a partir daí começa a decair exponencialmente aí o grau de assertividade das previsões. Por exemplo, pensando aqui em 10 dias para frente, é muito difícil de você realmente ter exatamente essa direção, esse período, essa altura de onda, esse vento principalmente. Mas a grande vantagem de você poder olhar, ter esse olhar para o futuro, é para você ver tendências e ver padrões. Por exemplo, você não sabe exatamente qual vai ser a altura na próxima terça e quarta-feira. Muita coisa vai mudar. Mas o que está acontecendo é que você sabe que vai entrar alguma coisa legal terça e quarta. Então é assim que você usa esse tipo de informação de longo prazo. Não é uma informação para você ir cego e achar que é exatamente isso, não preciso mais olhar a previsão. Não, na verdade você tem que olhar quando chegar mais próximo, mas aqui você começa a ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. Quando a gente olha aqui então para o site de previsão de ondas, a gente vai ter essa descrição. Vou primeiramente falar essa questão de vaga e swell. O que a gente tem aqui, se vocês notarem bem, aqui a gente tem, ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa informação. Aqui, ó, ótimo. Se nós dermos um zoom aqui nesse gráfico, o que a gente vai ter aqui é total, vaga e swell. Como eu comentei mais cedo, um estado de mar é uma composição de várias ondas chegando de diferentes alturas, períodos e direções. Nesse instante de tempo aí para amanhã vai estar acontecendo uma ondulação de sul, 4 segundos de período, 0,4 metros, e uma de leste-nordeste, 7 segundos e uma altura de 0,5. E aí note que o total, a direção e o período, ele pegou do swell, e a altura ele vai fazer uma composição aí, chamada de uma composição espectral, que ele vai pegar as informações da vaga e swell e vai trazer como a altura significativa para esse período. Então ele vai pegar a direção e o período daquela componente dominante, mais energética, e a altura ele vai fazer uma espécie de média, para a gente simplificar a informação, só que não é bem uma média, mas ele vai pegar uma informação, a altura significativa de tudo que está acontecendo no espaço, na praia, e vai te apresentar, por isso que ele mostra aqui os 0,7 metros. Consequentemente, você vai ter duas componentes de onda, uma de sul e uma de leste e nordeste. Amanhã vai ser um dia pequeno, Você vê que hoje tínhamos uma componente de leste, com 8 segundos de período, 0,8 metros. Para amanhã, essa componente ela vai perder um pouco da sua altura,
1 segundo de período, e para sábado e domingo já começa a ganhar um pouco mais de energia. Eu vou tirar o zoom para poder também mostrar aqui o vento. E uma coisa interessante desse tipo de gráfico, como ele vai acabar pegando período e direção dominante, eventualmente ele vai acabar mostrando algumas coisas mais irreais, né, que é uma limitação da própria forma de mostrar a informação. Por exemplo, nesse ponto, quando a gente tem ondulação de leste-nordeste e de repente aparece um sul-sudeste aqui no meio e depois volta para leste. Isso é o maior mito que eu ouço dos surfistas, né? É achar que a ondulação virou de leste para sul. Isso não é o que ocorre, como a gente já explicou em vários vídeos aqui. Na verdade, só o que o site está pegando é que eventualmente está naquela fase de transição entre uma onda ser a mais significativa ou a outra onda ser a mais significativa. E aí ele vai acabar mostrando aqui no site aquela que tem um maior predomínio aqui em termos de energia. Ele pode intercalar as informações e dar essa quebrada visual no gráfico. E aí quando o surfista olhar para esse gráfico, ele tem que entender que na verdade tem mais de uma componente atuando. Eventualmente o site vai pegar uma informação, outra. Por essa razão que eu gosto de olhar para outros tipos de gráfico também, para poder me dar mais bases para entender o que realmente está acontecendo no oceano. E aqui olhando novamente para o gráfico de altura e período de ondas, quando a gente lê aqui leste-nordeste ENE, isso quer dizer que as ondas estão vindo de leste-nordeste, consequentemente as praias que são expostas para essa ondulação de leste-nordeste, elas vão receber esse tipo de onda. Existem praias, por exemplo, que são viradas para sul, elas não vão receber essa onda de leste-nordeste. É assim que você lê o gráfico, então você olha aqui ao longo do tempo como as coisas estão acontecendo, você olha para altura, direção, olha para quantas componentes tem no oceano, né? Olha para toda essa complexidade, você olha para essas situações que podem ser irreais, né? Como por exemplo a ondulação virar de um lado para o outro, aqui não é bem real esse tipo de situação olhando para o mar. E você também olha período, por exemplo 8 segundos para uma ondulação de leste, aqui para Santa Catarina é um período comum, período bom, período comum para uma ondulação de leste. Já quando falamos de ondulação de sul, de longo período, a gente está falando aí já de 10, 11, 12 segundos. Então a gente começa a pegar esse feeling de que quando a gente fala de ondulação de leste com 7, 8 segundos de período, a gente está falando de uma ondulação com um corpo legal, pensando na ondulação de leste. E uma outra forma de você olhar para essas vagas e swell é simplesmente clicando nesses botões, que o site vai acabar separando, né, as componentes de onda para você. Obviamente que com alguns erros, conforme a gente já comentou mais cedo, né, eventualmente ele vai estar achando que algo é uma vaga, algo é um swell. Então ele vai ter alguns erros, mas tem situações que isso fica bem nítido, como nesse exemplo aqui. A gente tem uma vaga muito bem definida e um swell muito bem definido, então o gráfico fica mais bem desenhado, mais bem separado. Isso é uma limitação da própria informação, do próprio gráfico, né? Esses pontos soltos não significa que uma onda chegou e saiu num determinado instante de tempo, simplesmente são limitações aqui do próprio modelo. E a gente não analisa só ondas, né? É preciso também analisar vento. O vento a gente consegue analisar um pouco mais aqui para baixo. Aqui a gente, além de ver as ondas mais para cima, a gente vai ver aqui embaixo vento. O vento, lembrando todo mundo, a gente analisa da onde ele vem. Consequentemente, um S significa um vento vindo do sul. Um vento que vem de sul e sopra em direção ao norte. Para essa praia específica, Joaquina, o vento sul, o vento maral, consequentemente, ele está com a cor vermelha aqui para mim, para dizer que é um vento ruim para essa praia que eu estou olhando. E já o norte-noroeste é um vento verde, é um vento bom, é um vento terral. Por isso que ele está nessa cor verde. O vento tem outras cores também, laranja, azul. Leve em conta também que o site está usando aqui não só a direção, como também a intensidade do vento para definir essas colorações. Outra questão, você vê aqui duas cores, né? Você vê essa barra amarela e uma que vai um pouco mais para cima, laranja. Isso significa rajadas. Um vento ele vai estar soprando e de repente vai vir umas rajadas mais fortes. O que esse gráfico está querendo dizer?
Por exemplo, aqui é que você vai ter aqui ventos de 29 km por hora e com rajadas de 40. Isso serve para você olhar essas situações, por exemplo, que você não tem muitas rajadas, um vento mais estável, e já tem outras situações como essas, que você tem um vento mais composto aqui, não só pelo vento médio que está soprando, como também pelas rajadas que estão acontecendo. Você pode ver também vento marítimo ou costeiro, costeiro mais próximo da praia, marítimo mais em alto mar. E dessa forma você combina a informação então de onda com vento. Então você analisa a onda, como é que vai estar a situação, por exemplo, sábado, ondulação de leste. Caramba, ótima onda aqui para nós, é uma ótima direção. Consequentemente eu vou ver também vento. Como é que vai estar o vento? Vento sudeste e vento sudeste forte. O pior vento que pode existir para Santa Catarina, aqui pelo menos para essa região de Florianópolis, são os ventos de leste e o vento sudeste. Talvez não exista nenhuma praia que funcione bem com esse tipo de vento. Existe a praia menos pior e não aquela boa para esse vento. Então a gente vê que sábado vai ter uma onda muito interessante, mas o vento não vai estar tão bom. E é interessante você sempre olhar para os dois gráficos, porque a gente acabou de detectar um problema que, por exemplo, olhando aqui por esse gráfico, eu vou dar um zoom, a gente tem aqui altura, período, vento 11 km por hora noroeste. Não é o vento real, na verdade deve ter tido alguma falha aqui nesse modelo, o vento real está aqui embaixo. E nessas situações é sempre bom a gente ter um segundo site para poder confirmar qual é a informação. Por exemplo, você pode abrir o Wind e olhar aqui para sábado, e aqui você tem a visão de todo o oceano do vento soprando, e você já tem aqui, né, o vento vindo aqui de leste-sudeste. Consequentemente, você sabe que o vento realmente vai ser um vento leste e não vai ser um vento noroeste. Não teremos um vento terral no sábado, e sim um vento maral. São falhas que acontecem com os modelos, eventualmente você vai detectar uma falha, por isso que é muito importante você estar atento e entender de processos básicos que acontecem no oceano para você detectar as falhas e poder fazer a correção, porque aí o que está em jogo é a decisão de onde e quando surfar, é aquela expectativa de evoluir seu nível de surf, ou de apenas se divertir, ou de relaxar no final de semana, depois de trabalhar a semana inteira. A gente fala aqui de previsão de ondas, mas sabe que por trás disso tem toda uma vida, uma expectativa, uma paixão por esporte, relacionamentos, muita coisa gira em torno do surf. Então uma compreensão correta aqui do site de previsão de ondas, consequentemente te fazem aí você ter uma vida mais plena, mais próspera, só por você conseguir ler melhor aqui as informações e poder escolher com maestria onde e quando surfar no próximo swell. Outra informação que o Surf Guru vai te dar é energia e potência de ondas. Essa é uma informação bacana, você começa a entender qual é a energia mínima, por exemplo, né, como eu uso, qual é a energia mínima para que você tenha o seu meio metro, alguma condição de onda. Ou, para aquele dia que eu peguei um mar pesado, bom, qual era a energia que estava naquele dia. Então, essa questão da energia, basicamente, você pode começar a criar uma memória própria e começar, né, a entender quando que é hora de partir para o surf ou quando que não. Pô, eu sei que quando eu estou com uma energia aqui de 150, 130, eu vou ter um mar bem pequeno, um mar daqueles mares de inside, mais fraco. Então, a depender do meu dia a dia, se eu estou cheio de compromisso no trabalho, por exemplo, eu prefiro às vezes focar aqui no que eu tenho a fazer, né, adiantar o meu trabalho, para que quando o swell entrar, por exemplo, sábado, domingo, segunda, eu estar tranquilão e poder curtir à vontade, porque eu adiantei várias coisas ali atrás. Essa é uma das formas de você usar o dado de energia de onda. Seguindo adiante aqui no site, a gente tem também previsão de tempo, uma informação interessante em que a gente consegue ver cobertura de nuvem, temperatura do ar e também chuvas. Por exemplo, para hoje à noite e amanhã vai chover bastante aqui, assim como sábado, domingo, e aí a gente vai ter uma cara de sol aqui só para quarta-feira, olhando para essa previsão. Então aqui você consegue ter uma noção de tempo, vai chover, não vai ter alta cobertura, não vai. Aqui embaixo você tem marés, extremamente importante para o surf, escolher uma boa maré.
uma maré nem tão seca, nem tão cheia, geralmente são os melhores locais. Uma maré, uma meia maré, maré enchendo, maré esvaziando. Então aqui você consegue ter uma noção também e navegar dia a dia nas marés. Você pode ver um dado por tabela, quais são os picos da cheia e o pico da maré vazia. Você pode também ver aqui por esse tipo de gráfico. Há praias que a maré interfere muito mais e há praias que a maré interfere menos. Quanto mais para o norte do Brasil você for, maior a oscilação da maré, a ponto de, num tipo de maré, por exemplo, na maré cheia, você ter onda e na maré vazia você ter um recuo do mar de 100 metros, por exemplo, e não ter nem onda. Então a maré é extremamente importante. A gente então analisa a onda, analisa vento, dá uma olhada na energia e vê maré também. E aqui embaixo temos também estação meteorológica para as questões ligadas à meteorologia. A gente viu aqui a boia oceanográfica, dado medido. Aqui embaixo a gente vai ter dados meteorológicos. Quase todos os estados, na verdade todas as capitais aí tem um aeroporto. E tendo um aeroporto, há dados públicos de vento, pressão atmosférica disponíveis, públicos, e o site que ele está fazendo é pegando o dado de vento, por exemplo, nesse exato momento, 8 da noite, nós tínhamos aqui um vento norte. Obviamente que temos que levar em consideração onde que a estação meteorológica está, se ela está protegida de vento ou se ela está exposta, mas aqui você consegue ter uma noção, por exemplo, de como está a condição meteorológica. Você pode também ver como foi ao longo do dia, para entender se a hora que o vento virou, por exemplo. Você pode ver algumas coisas bem interessantes aqui. E agora, para a gente fechar aqui com as características do site Surf Guru, tem algo que eu também acho muito interessante, que é essa parceria com o Surf Mappers. Que para mim o uso disso é o quê? Como estava o mar hoje? Basicamente é esse. Por exemplo, eu vi aqui, se eu for fazer uma análise para entender se eu vou surfar amanhã ou não, eu vejo que hoje nós tínhamos aqui 0,7 metros, 8 segundos de período, direção leste-nordeste. Amanhã eu vou ter 0,6, 8 segundos, vou botar aqui no mesmo horário. Nós vamos ter 0,5, agora veja que saiu da vaga e foi para o swell. A gente vai ter 0,5 metros, 7 segundos, leste-nordeste. Consequentemente, o que está acontecendo aqui? A ondulação está virando um pouco mais para leste, alterou um pouco aqui a direção. Na verdade, a direção se manteve basicamente a mesma, 68, 68. O que aconteceu foi que reduziu a altura de onda de 0,78 segundos, foi para 0,57 segundos, baixou um pouco a altura de onda. Se você ver aqui na própria energia, hoje você tinha aqui 228 joules, amanhã você vai ter 101 joules. Então, eventualmente você pode entender, bom, para mim entender como pode estar amanhã, eu tenho que entender como foi hoje. E aqui, por exemplo, alguém tirou foto na Lomba do Sabão, que é uma praia próxima daqui, 13/10, eu gosto de clicar aqui, eventualmente, para entender como estavam as condições, e aqui você consegue ver, basicamente, como é que estavam as ondas. Tinha uma condição, tinha o seu meio metro de onda aí, uma condição surfável, nada muito expressivo, nada muito especial, mas você consegue entender mais ou menos como estava o mar. Consequentemente, para amanhã, o mar vai dar mais uma minguada, o que nos leva a acreditar que pode chegar próximo de um flat aí, Se for pensar que vai baixar e perder um pouco mais de energia, amanhã possivelmente a gente vai ter um mar flat com relação a essa componente de leste que entrou aqui nessa praia hoje. Tem outras situações, por exemplo, que altura, direção, período, energia se mantém. E quando você vê umas imagens, você entende, se hoje estava assim e a previsão para amanhã não muda, consequentemente a tendência é que vai estar parecido. E se hoje estava um clássico, amanhã, consequentemente, há uma grande chance de estar clássico também. E assim você consegue utilizar
tudo o que o site está te mostrando, tudo isso reunido em prol de você escolher com maestria onde e quando surfar amanhã, de fazer uma boa expectativa, alinhamento de expectativa, não criar falsas expectativas, achar que vai estar um clássico quando não tem potencial para estar clássico, ou não achar que tem onda quando na verdade pode rolar altas ondas. Então você combina tudo isso que o site te deu para que você consiga justamente tomar boas decisões sobre onde e quando surfar. E essa era a visão geral que eu queria passar para vocês do site Surf Guru. Eu queria realmente mostrar tudo que o site tem para oferecer, alguns problemas com gráficos, alguns potenciais com gráfico, coisas boas, coisas nem tão boas. A questão é eu te apresentar tudo o que o site tem para te oferecer, ou quase tudo. E aí você começa a entender melhor como os oceanos funcionam, como os sites funcionam, e começa a tomar as suas decisões com mais sabedoria. Esse é o grande propósito do canal, é te tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar, e com esse conhecimento você conseguir planejar melhor onde e quando surfar na próxima sessão de surf, no próximo swell, seja com aquela intenção de evoluir, aumentar sua performance, seja com aquela intenção de apenas se divertir, apenas curtir. E como uma lição de casa para você, eu te convido a entrar no Surf Guru, explora o site aí para a sua região, para a sua localidade, analisa primeiramente qual é a praia que mais se assemelha àquela sua, caso não tenha aqui ela já, para você escolher. Faça a previsão para os próximos 2 dias e depois você analisa como as condições vão estar realmente amanhã e sábado. E aí você faz o comparativo e começa a ganhar familiaridade com as informações. E eu te convido também para mandar uma mensagem para mim, dizer o que tu achou desse vídeo. É muito importante para mim escutar o que tu precisa saber para se tornar também um mestre na arte de prever onde e quando surfar. O que te bloqueia nessa busca pelas ondas, nessa busca por escolher melhor para qual praia e quando ir surfar. O meu papel aqui vai ser te escutar, pegar o meu conhecimento e traduzir isso num conteúdo para esclarecer a informação para ti. Valeu? Convido mais uma vez então para curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e chega junto que sempre está saindo conteúdo novo. Tamo junto, aquele abraço, agradeço a sua audiência, boas ondas!